Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, um papo hoje onde eu vou trazer um pouquinho de reflexão. Reflexão essa que eu vivenciei nesses últimos dias e que, de alguma forma, começou a acender alguns alertas aí, quanto ao mercado americano, quanto a investir em dólar, quanto a investir no Brasil. E eu queria trazer um pouco dessa reflexão que eu tive. Lembrando que isso aqui não é uma regra, mas é uma simples reflexão do que você pode fazer aí para a tua vida como investidor. Isso com certeza vai te ajudar. Porque lembra que, além de você compreender os números, você precisa ter uma reflexão, seja ela positiva ou negativa dos fatos. E o que eu sempre falo, contra fatos não há argumentos, mas você precisa ter uma reflexão do que de fato está acontecendo no mundo, falando-se em geopolítica, principalmente agora com essas tarifas aí, essa guerra comercial entre China e Estados Unidos, que tem esfriado, né, porque ambos os lados perceberam aí que um precisa do outro para sobreviver, mas enfim, vamos ver no que vai dar aí. Eu não quero falar um vídeo sobre isso, mas é basicamente sobre essa reflexão que eu tive nesse período agora. Então, quando você olha aqui para o dólar, você vê que ele teve uma queda muito acentuada, muito abrupta, principalmente por conta dessas tarifas, a guerra comercial, enfim, medidas foram tomadas. Não é por conta do governo brasileiro. Lembra-se que o governo brasileiro ainda está fazendo muita merda e não é por conta, não é mérito do governo brasileiro como um todo. Isso não é por conta de ser esquerda ou direita, mas não é de jeito nenhum. Mas quando você pega ali no último ano, você vê que o dólar, ele chegou a bater a casa de 6,15, 6,30 ali, foi um momento onde ele teve um recorde de alta e as pessoas começaram a pensar que, cara, o dólar nunca mais vai voltar ao patamar de R$5 e olha como o dólar tá agora, né? Então as pessoas, até mesmo influenciadores aqui no YouTube, eles têm a ideia de transmitir informação embasada em nada. Essa é a grande realidade. Porque quem de vocês não lembra que há um tempo atrás, quando o dólar tava 6,20, 6,30, chegou a bater, muitos canais aqui no YouTube falaram para você comprar no dólar, investir nos Estados Unidos, porque o Brasil acabou, o Brasil ia acabar, o dólar nunca voltaria à faixa dos 5,5, aos R$5. Enfim, teve todos esses comentários e olha o dólar onde está hoje. Então, assim, mas baseado em quê? Em que dado você consegue mitigar e dizer que o dólar não vai voltar para casa dos R$5, 5,60, 5,70? Você está fazendo uma previsão? Tá emitindo sua opinião? Baseado em quê? Quais são os dados? Então, esse tipo de ponto que você, como investidor, precisa começar a entender, a ver se faz sentido para você, né? Porque quando você olha para o quadro macroeconômico, você vê que é um quadro de incertezas. Então, sempre que os economistas, sempre que as pessoas falam que o dólar vai subir ainda mais, não vai voltar, cara, fica um pouco apreensivo, não digo na palavra apreensivo, mas fica esperto, porque geralmente as coisas não funcionam dessa forma. Mas qual que é a reflexão que eu quero trazer para vocês aqui? É o seguinte, hoje é muito comum as pessoas falarem que você precisa investir nos Estados Unidos. Hoje nunca foi tão fácil, na verdade, você abrir uma conta nos Estados Unidos, numa corretora, e começar a mandar teu dinheiro do Brasil para lá. Isso é normal, a grande maioria dos influenciadores coloca link de QR Code aí para você abrir sua conta, que ele tá te pagando aí para você dólar para você começar a investir nos Estados Unidos, e na verdade a gente entende aqui que não funciona dessa seguinte forma. Porque hoje é muito fácil você simplesmente pegar e falar, olha, invista em dólar, compra aqui, porque você de alguma forma está sendo patrocinado por essas corretoras aí gigantes para você dizer que é muito interessante você investir em dólar. Vale ressaltar que eu não estou dizendo para você não investir em dólar. O dólar caro é aquele dólar que você não tem. Eu sempre falo isso aqui no canal. Então é muito importante você entender essa premissa. Mas quando o dólar estava a 6,30, 6,20, que aqueles influenciadores começaram a falar para você investir em dólar, por que eles não estão falando que hoje é o momento certo para você começar a investir no dólar? Por que será? Então, é um delírio, um desespero acentuado da ideia de que o dólar, você tem controle sobre o câmbio, você tem controle sobre a macroeconomia, que às vezes nem o próprio Estado tem um controle sobre isso, tá? Então, fica a reflexão com relação a isso. E a pergunta é, por que eu investiria nos Estados Unidos se no Brasil agora, nesse exato momento aqui, em 2025, estamos em março de 2025, bem no início de março de 2025, por que investir nos Estados Unidos é a grande sacada e não aproveitar as oportunidades do Brasil? Por que será? Tenta fazer essa reflexão, porque é algo que eu fiz e comecei a perceber que o Brasil ele tem uma série de oportunidades infinitamente maiores do que os Estados Unidos. Alguns vão dizer que, cara, a moeda, toda aquela coisa, mas, cara, vamos lá, por partes. Se você hoje não tem um patrimônio, digamos que bem equivalente, pelo menos R$1 milhão, não faz sentido você começar a pensar exclusivamente em investir só nos Estados Unidos. Eu costumo dizer, se você não tem um patrimônio nem de
500 mil reais. É uma tese minha. Claro que você, a partir dos 100 mil reais, você pode começar a pensar em dolarizar uma parte do teu patrimônio, mas assim, quando você tem 100 mil reais muito bem diversificados, não é 100 mil reais ali onde você tem basicamente 50% desses 100 mil reais na tua reserva de emergência. Isso aí não faz sentido. Mas tira a tua reserva de emergência se você tem ali 100 mil reais ali para investir no Brasil, bem diversificado com ações e consequentemente você começa a dar um passo aí para investir lá fora nos Estados Unidos e no mundo, não olha só para os Estados Unidos. A China tem uma economia muito crescente, claro, tem os seus desafios como toda economia, mas a Índia também está crescendo bastante. Posso até dizer que a China é o novo Estados Unidos e a Índia é a nova China. Então vale essa reflexão aí do que eu estou dizendo. O que eu quero trazer aqui para você? Quando você pensa em investir nos Estados Unidos, muitas pessoas imaginam que você vai investir em empresas como a Apple, Amazon, Meta, Tesla, enfim, essas empresas aí gigantes do mercado de tecnologia. Quando, na verdade, você tem oportunidades também muito boas e sólidas ali nos Estados Unidos que não seja essas empresas. Mas quando eu olho aqui para os indicadores dessa empresa, eu basicamente me assusto. Eu não sei você, investidor, mas eu praticamente me assusto. Quando eu olho aqui para o PL dessa empresa, ou seja, o quanto essa empresa vai me trazer de retorno somente com os lucros dela, eu demoraria cerca de 23 anos. E lembrando que esse PL aqui ele deu uma reduzida porque o mercado ele começou a se corrigir. Mas antes, se você olhar o PL da Meta, estava bem acima disso, estava muito mais esticado. Ou seja, delírios de uma noite de verão, de uma noite intensa, de não sei o que mais. As pessoas tinham esse delírio. Por que eu falo isso? Porque a Meta, basicamente, ela é uma empresa de publicidade. É uma empresa que ela tem 97 a 98% do seu faturamento em publicidade, ou seja, em anúncios. Isso de alguma forma não se sustenta por aquilo que ela entrega versus o que o mercado está querendo pagar. Então, assim, para mim é muito insano. Onde eu tenho P sobre VP disso aqui em 8,14. Cara, eu tô pagando 8 vezes o que a empresa vale, uma empresa de publicidade. Eu não tô desmerecendo aqui a Meta, é uma excelente empresa, tem suas qualidades, mas assim, quando eu olho para isso aqui, é diferente de olhar para o mercado real, é diferente de olhar para uma Vale, para uma Petrobras, um ExxonMobil, é um Johnson & Johnson que fabricou vacina para o Covid. Então, assim, não faz muito sentido eu começar a olhar para essa empresa e achar que essa empresa ela tá no momento de compra, que ela literalmente vai me dar um retorno extraordinário. Pode dar, mas vai demorar muito tempo. E assim, não faz muito sentido. Eu não sei se você conseguiu compreender quando você olha por esses números. A mesma coisa você entra para a Apple. Eu adoro a Apple, adoro o negócio, eu sou consumidor assíduo da Apple, desde o meu telefone, como o MacBook, enfim, tudo eu consumo da Apple. Mas quando você olha para esses números aqui, onde tem um PL, ou seja, ela tá literalmente vai te pagar o retorno daqui a 32 anos, o mercado tá trazendo literalmente os lucros do futuro a presente momento, há 32 anos. Cara, não faz muito sentido. E o P sobre VP piora, porque quando você olha para essa empresa, ela está valendo 45 vezes aquilo que de fato a Apple é. E para mim não faz sentido isso. Quando você olha para um P sobre VP extremamente esticado. Bom exemplo, a empresa está valendo 1 milhão hoje, a Apple, o mercado está pagando 45 milhões por aquilo que ela de fato está valendo. Isso não faz muito sentido, entendeu? Então são empresas aqui que você olha que, cara, não faz sentido. A mesma coisa vem pro Google, também é a mesma coisa, tem uma caída, tá no momento ali, tá até razoável, mas mesmo assim ainda continua esticado por aquilo que oferece. O Google tem uma receita aí cerca de 70% a 75% em publicidade também. Outra remanescente aí é serviço de cloud, é serviço do Gmail que ele disponibiliza, mas assim, quando você olha para isso, você fala, cara, não faz muito sentido. A mesma coisa para a Tesla. A Tesla chega a ser mais insano, porque empresas como a GM, que faz a mesma coisa que a Tesla, não está nesses valores exorbitantes. Quando você olha aqui um PL de 164, gente, que absurdo. Quem normalizou isso de uma empresa que vende literalmente carro, que tem uma fragilidade? Olha só, presta atenção, uma empresa que ela depende da principal concorrente, que é a BYD, para fornecer as baterias, no mínimo essa empresa está no momento frágil. Ela é frágil, porque se a BYD resolve não fornecer mais as baterias para o carro, o que a Tesla vai fazer? Ela não fabrica nada nos Estados Unidos. A indústria nos Estados Unidos também, ela não é forte como na China é. Você começa a ver que ela tem um grande problema ali na hora do seu próprio modelo de negócio, que é, digamos que um pouco insustentável, é perigoso isso acontecer. Aí quando você olha aqui para o P sobre VP,
de 12,29. Cara, uma empresa fabricante de carro que colocou ali com a parte de tecnologia, que teve essa esticada de uma forma desproporcional ao que de fato vale. Então, assim, para mim não faz muito sentido de jeito nenhum você pegar essas empresas e achar que o mercado americano é o melhor mercado do mundo. Claro, ele é o melhor mercado, mas ele não tem as melhores oportunidades nesse exato momento. Existem oportunidades ali no mercado americano? Existe por meio de ETFs, no modo geral, mas quando você olha ali literalmente no cerne, que seria os ETFs, um ETF do S&P 500, ele literalmente investe nas 500 maiores empresas do S&P. E pasme, 30% ali do S&P 500 é composto por essas principais empresas de tecnologia. Se você remove essas empresas do S&P 500, ele basicamente não sai do lugar. Nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos, não saiu do lugar, ele ficou basicamente parado. Então não faz muito sentido o que de fato o mercado está pregando ali, do modo geral, para o mercado americano, para essas empresas aí de tecnologia. Eu amo tecnologia, adoro tecnologia, trabalho com isso, tenho empresas com isso, mas para mim não faz muito sentido. Agora, quando você olha para o Brasil é um celeiro de oportunidades, de uma forma que você fica espantado e o porquê que os brasileiros não estão aproveitando essas oportunidades, ou seja, fica pensando em comprar coisas lá do outro mundo, mas aqui no Brasil tem muitas oportunidades. Quando você olha aqui para o Banco do Brasil, é uma ação clássica, uma ação que aqui, ó, tá há muito tempo eu falo dessa ação no canal. Eu não estou falando da cotação, mas ela está R$ 28,93. Não é cotação que você tem que olhar, você tem que olhar os números. Mas quando você olha aqui para o PL, ou seja, o PL dela está em 6,23. Já parou para pensar quanto tempo você vai ter o retorno desse teu investimento aqui no Banco do Brasil em 6 anos? E o pior aqui, cara, assim, o pior não, o melhor na verdade, é quando você olha o P sobre VP. O banco ele está sendo cotado abaixo do que ele vale. Que absurdo. Ou seja, é um exemplo muito simples. Você vai comprar um apartamento de 1 milhão, o proprietário chega para você e fala, olha, o apartamento vale 1 milhão, mas eu tô te vendendo ele aqui, esse apartamento por R$900 mil, e em 6 anos você vai ter o retorno do teu investimento somente com os aluguéis aqui que o apartamento tem. Ele tem um contrato com o inquilino que tá aqui, ele tem um contrato com você de 6 anos que ele vai ficar com você aqui e ele vai te trazer esse retorno. Olha que insano. Chega a ser estarrecedor isso com relação ao Banco do Brasil. E quando você olha as margens do banco, você fica, cara, como é que pode? Um banco que é sólido, um banco que tá há muitos anos aqui no Brasil, muitos anos mesmo, e há muito mais tempo do que Meta, do que Amazon, do que Facebook, do que todas essas empresas juntas. Então, você olha aqui, é isso. Agora, quando você vem aqui para M. Dias Branco, cara, M. Dias Branco é a maior empresa, é uma líder no segmento de alimentação, ou seja, ela produz massa, farinha, trigo, tudo ela está produzindo ali, a base alimentar do brasileiro ela produz, ou seja, ela se blinda também com a inflação. Então, quando a inflação chega, entra na empresa, o que ela faz? Ela coloca nos produtos e repassa para o consumidor. Quando você olha para a empresa, olha o PL da empresa aqui, 13,33. Cara, olha só, o P sobre VP também chega a ser ridículo, é 1,10. Ou seja, você pega a marca, pega as fábricas, pega os produtos, pega os funcionários, tudo isso não vale mais que isso, só vale 10,1. Cara, não dá para entender por que o brasileiro, por que vocês não conseguem ver que de fato o Brasil é um celeiro de oportunidades. A mesma coisa aqui, eu não vou passar por muitas empresas, mas você olha aqui a Petrobras, cara, a Petrobras é uma excelente pagadora de dividendos, tem oportunidades ímpares. Quem aí estava entrando na Petrobras quando teve aquela famosa crise lá de 2016 na Dilma, onde as ações bateram a R$4? Quem que estava? Eu estava, eu comprei muitas ações, eu ganhei muito dinheiro com a Petrobras. Quem de vocês estavam aí? Então, vale a reflexão de o Brasil traz sempre oportunidades, mas a gente brasileiro, a gente não consegue ver isso porque a gente está muito vidrado. É o chamado síndrome do vira-lata, né? Sempre o de fora é muito bom e o nosso, ele não é bom. Quando você olha para a Petrobras, ela tem esse mesmo resultado também. Aí você vem para a Vale, a mesma coisa. Cara, a Vale tá praticamente de graça. Eu lembro aqui que tinha influenciador no YouTube, antes de eu começar mesmo no canal, tinha influenciador no YouTube que indicava você comprar a Vale a 110, 115, a R$100 o papel. Hoje o papel tá a R$52. Esses influenciadores deletaram até canal. Eles não têm mais canal por conta disso. Não só por isso, porque são pessoas que trazem informações sem base. E olha que a Vale te dando oportunidades aqui, não só na cotação, mas também nos números que são muito sólidos. A Vale é líder no segmento. Então, é uma empresa extremamente sólida e vai durar com certeza até depois da sua morte. Ou seja, seus filhos, os seus netos e os seus bisnetos verão a Vale e você vai ter morrido há muito tempo e ela vai estar aqui dando lucro para os seus acionistas. A mesma coisa aqui quando você olha para a Grendene. A Grendene é uma das líderes em calçados, ou seja, em fabricação de calçados no modo geral. Olha como está a empresa
empresa tá. Olha o PL dela aqui, 6,80. Olha o P sobre VP. A Grendene, ela tem um caixa bilionário. Então, a margem da Grendene, ela é superior até a margem do Banco do Brasil. E eu posso dizer que o ROI da Grendene, que tá 19,8, ele é maior do que a margem do Banco do Brasil. Olha só que insano, né? É uma empresa brasileira, que é líder no seu segmento, que muita gente não fala, e muita gente que não tá nem aí para a empresa, mas é uma empresa que tem uma margem estupenda, que é uma margem de quase 30%, um ROI absurdo e um ROIC da mesma forma. Então, uma empresa que está sendo cotada em promoção, praticamente dando de graça a empresa. E tem outras empresas aí no mercado brasileiro como um todo. Então você pode olhar, pode pesquisar, entender de fato se essa empresa ela faz parte do teu portfólio ou se ela pode fazer parte do teu portfólio. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra e nem de venda desses ativos. É muito importante você entender se esses ativos eles fazem sentido, ele tem uma correlação com a tua carteira de ativos. Agora, quando você pensa, cara, só renda variável, Alessandro, tem oportunidade? Não. Tem renda fixa também, tem muitas oportunidades. Quer um exemplo? Quando você entra aqui no site do Tesouro, o que você vai fazer? Você vai lá aqui no título. Além da Selic, tem uma oportunidade ali para você colocar uma parte do teu dinheiro que quando você não sabe, você está estudando sobre investimento, é muito importante você entender isso. Alessandro, eu não conheço sobre ativos da Bolsa, eu não sei investir, eu não sei analisar uma empresa. O que eu faço? Bom, eu fiz um vídeo aqui no canal falando exatamente para você como você cria sua carteira, sua primeira carteira de investimento. Vale a pena você dar uma olhada, conferir. Claro que você precisa, além de olhar esse vídeo, estudar um pouquinho para entender de fato se essas ações, se essa carteira faz sentido para você. Mas se você olhar agora, a data que eu coloquei esse vídeo, com esse presente momento, você vai ver que essas ações já tiveram valorização, elas já pagaram dividendo, elas já estão melhores até que muita carteira aí de pessoas que estão há anos no mercado. Então, vale a pena você conferir esse vídeo, não deixe de conferir. Mas, voltando aqui para a renda fixa, quando eu olho aqui para a renda fixa, o que eu vejo? Cara, a renda fixa ela tem várias oportunidades. Eu vejo aqui em Tesouro IPCA 2050, ele está pagando IPCA, ou seja, a inflação, mais 7,14%. Eu vou fazer uma simulação aqui, você pode fazer essa simulação em casa, até mesmo no momento depois que você terminar de ver esse vídeo, para você ver quanto você pode ganhar com a renda fixa. Digamos que você tem lá seus 10 mil reais. Eu tenho meus 10 mil reais aqui, eu vou investir para receber lá em 2050. Ele vai fazer o cálculo para você. Então, depois de você pagar seu imposto de renda, pagar a taxa de B3 ali, você teria um retorno ali, um valor líquido na tua mão, R$ 117.340,28. É esse valor que você teria aproximado na tua mão ao final desse IPCA 50. Mas existe um fenômeno conhecido como marcação ao mercado que pode te ajudar a você, digamos que, antecipar esse valor ou parte dele nos próximos 3 a 5 anos. Ou seja, quando essa taxa de juros ela começar a cair, que vai cair, não agora nesse momento vai cair, mas o Copom ele já deu sinais de que haverá uma evolução ali na taxa de juros do Brasil, ou seja, na Selic, não no mesmo patamar dos passados, que foram 1 ponto percentual ali na tua cabeça, mas ele vai evoluir ali para um passo de 0,25, 0,50, 0,75, algum desses três aí vai acontecer agora nessa semana na reunião do Copom. Mas quando essa taxa de juros ela cai, o fenômeno da marcação ao mercado, o que acontece? Esse teu título ele começa a ser valorizado, porque ele precisa te pagar exatamente o que ele se comprometeu aqui no momento da aplicação. Então você pode antecipar esse teu recebimento agora e ganhar muito dinheiro exclusivamente com 10 mil reais. Claro, não é um dinheiro fácil, não é um dinheiro que você vai ganhar da noite pro dia, mas se você tem estômago e tem uma intenção de ganhar no futuro, ou seja, no longo prazo, é uma excelente oportunidade ali para você ganhar. Eu posso dizer para vocês que eu ganhei muito dinheiro na marcação ao mercado e não foi pouco. Ou seja, o Brasil inteiro ganha muito dinheiro, principalmente quem é rentista. O país é o país do rentismo, né? Então, quando você olha para esses números aqui do Tesouro Direto, Tesouro IPCA, na verdade, o Tesouro IPCA+, é uma excelente oportunidade também. Então, essa análise, na verdade, é uma análise simples aí, que eu vou te mostrar ali a minha visão, que hoje eu tenho, sobre a questão de você investir no Brasil e nos Estados Unidos. E fica a teu critério você a fazer uma autoavaliação, a entender qual é o momento exato para você investir, começar a investir nos Estados Unidos e no mundo. Lembrando que é muito importante você ter investimentos sólidos aqui no Brasil, para que você comece a galgar ali patamares um pouco maiores em ativos que posteriormente você vai ter que ter uma análise um pouco mais aprofundada, principalmente hoje que não existe muitas plataformas que te geram resultados ali, como eu te mostrei agora, tá? Eu vou ficando por aqui, te desejo bons investimentos e uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau.